Olá, no Justiça Legal de hoje você vai conferir no quadro Entrevista um bate-papo com o juiz de direito Marcelo Pons Meireles, que fala sobre o direito militar. Acompanhe também as notícias que foram destaque no Judiciário de Santa Catarina. No quadro Isso é Legal, uma matéria sobre uma tradicional festa de máscaras, que acontece todo ano, geralmente no mês de junho, no município catarinense de Nova Veneza. E a partir de agora você vai ver uma reportagem sobre a remissão de pena por meio de estudo, leitura e trabalho na cidade de Criciúma, no sul do estado. Todo condenado tem direito de abreviar o tempo de sua sentença penal, mediante trabalho, estudo ou leitura. Este mecanismo, denominado remissão de pena, é recomendado pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, e praticado no município catarinense de Criciúma. A LEP, a Lei de Execuções Penais, no seu artigo 126, prevê a remissão de pena, ou seja, o preso ele tem o direito de estudar ou estudar e trabalhar e abater o tempo de pena. E a unidade prisional aqui em Criciúma, Presídio Santo Augusto, oferece para o detento tanto oportunidade de estudo como de trabalho e de leitura também. Nós temos uma biblioteca com um acervo de 700 livros aproximadamente e o preso ele tem direito a ler um livro por mês e ele abate 4 dias de pena por essa leitura. Segundo pesquisa divulgada em 2016 pelo Instituto ProLivro em penitenciárias pelo país, os detentos chegam a ler 9 vezes mais do que a média dos brasileiros, que é de 4 livros por ano. Aqui no presídio regional de Criciúma existem cerca de 800 presos. 310 deles participam do projeto de remissão de pena, como esta que está acontecendo aqui. Eles leram livros e agora estão sendo avaliados para saber se vão receber essa remissão. Eles mesmos nos procuram para participar, então a maioria deles que apresentam um bom comportamento tem essa oportunidade de remir a pena através de leituras. Leitura de livros e através de estudo, né? O pessoal fazendo o ensino fundamental. Nas ruas da cidade, nem todos concordam que os presos devem ter este direito, mesmo que a lei garanta. O assunto ainda gera polêmica. Redução não, eu quero que ele fique com mais pena ainda, pegue mais pena. Mais pena para ficar bastante tempo lá preso lá, para não vir para a rua para incomodar ninguém na rua. Eu acho que todo mundo merece uma segunda chance e se a pessoa está trabalhando, está estudando, está ajudando de alguma forma, né? É um sinal de que ela realmente, sei lá, quer mudar ou merece, né, uma segunda chance. Na minha concepção, muitos não merecem a redução de pena, porque eles saem de lá e aí pessoas que estão procurando emprego e têm informação não conseguem, eles conseguem. Tempo é o que eles mais têm lá dentro, né? E eu creio muito como uma terapia ocupacional, como parte de uma reabilitação, né? E se eles estão lá dentro, foi para refletir em algum ato que eles cometeram, né? E precisam estar reabilitados para ser reintegrados na sociedade novamente. Mais do que reduzir a sentença penal, a ideia dessa deliberação é contribuir para a ressocialização do apenado, o que evita, muitas vezes, a reincidência criminal. A grande maioria, né, chego a dizer 80%, 70%, conseguem ter uma alteração, uma mudança significativa de comportamento enquanto estão detidos, né? E posteriormente, enquanto egressos, isso pode, com certeza, fazer algum tipo de mudança para reinserção social, né? Para poderem conseguir algum tipo de trabalho, né, no mercado de trabalho ou até própria integração social. Quem já passou por essa experiência revela que no início buscou o estudo para diminuir a pena, mas com o tempo aflorou o gosto pela leitura, em uma clara vontade de ser reinserido na sociedade. Eu comecei a ler alguns livros, antes eu não me interessava muito, mas depois que eu vim para o sistema, daí comecei a fazer a remissão com o livro também, comecei a gostar das histórias dos livros e para mim foi uma coisa boa que eu aprendi mais o meu português também, né? Eu não era bom na escrita, daí aprendi mais. A leitura ela é muito importante também, né? Para modificar os pensamentos e trazer o conhecimento para todos os reclusos que participam da remissão por leitura. A oportunidade de reduzir a pena existe. Como a gente não pode contemplar todos os presos que a gente tem na unidade, contemplar eles com trabalho na remissão,
de trabalho, a gente tem a remissão por leitura como um atrativo para eles aderirem a esse modelo de remissão de pena e contempla o restante dos presos que a gente não pode abranger com o trabalho. Então é muito interessante que a unidade prisional está oferecendo realmente uma oportunidade de ressocialização, está cumprindo o que a lei determina. O Tribunal de Justiça e a Federação Catarinense de Municípios, a FECAM, firmaram um termo de cooperação técnica, com o objetivo de ampliar a divulgação e o suporte para implementar câmaras de transação e de operacionalização dos créditos tributários e não tributários nos municípios de Santa Catarina. O ato foi assinado pelo presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Rodrigo Colasso, e pelo presidente da FECAM, Volney Marastoni, durante a solenidade inaugural do Congresso de Prefeitos, evento que congrega cerca de 200 prefeitos e mais de 2.000 participantes em Florianópolis. O objetivo do convênio firmado com a FECAM é disponibilizar aos municípios todo o amparo do Poder Judiciário na busca de solução para a questão dos executivos fiscais, através das negociações diretas entre as partes. Há varas com 90, 70, 50 mil processos de execução fiscal. Para o presidente do Tribunal de Justiça, a instalação de câmaras de negociação de débitos vencidos demonstra que este pode ser o caminho para que os municípios alcancem seus objetivos na recuperação de créditos de forma mais rápida e de acordo com seus anseios. Seguem abertas até o dia 8 de julho as inscrições para o programa Olhares. O objetivo é incentivar a criatividade, divulgar e reconhecer os talentos do Poder Judiciário catarinense. Na edição deste ano, magistrados, servidores e colaboradores poderão participar com o envio de fotos e mensagens de autoria própria referentes a temas específicos. Os temas neste ano serão variados, como natureza e paisagem, regiões do estado de Santa Catarina, comarcas do Poder Judiciário catarinense, aposentadoria, bem-estar no trabalho, entre outros. Os trabalhos encaminhados, além de fazerem parte de uma exposição virtual, serão inseridos no banco de imagens e mensagens da Divisão de Desenvolvimento de Pessoa, para fins de composição de materiais gráficos. Os interessados deverão ler o regulamento e preencher a ficha de inscrição que está disponível no site tjsc.jus.br. Para atender a pretensão de julgar mais e melhor, a Corregedoria-Geral da Justiça desenvolve o projeto de gestão de gabinetes, que possui duas frentes: a criação de uma base institucional de modelos de decisões e a reorganização dos fluxos processuais. O juiz corregedor Orlando Luiz Zanon Júnior, que trabalha com o tema, entende que ambos buscam agilizar o lançamento de despachos e decisões, bem como organizar o conjunto de processos pendentes de sentenças, para fins de administração do acervo. Especificamente sobre a base de modelo, ele salientou que trata-se de uma ferramenta de apoio disponibilizada aos juízes. A elaboração de uma base de padrões de deliberações não tem a finalidade de vincular o exercício da atividade jurisdicional. Trata-se de uma ferramenta adicional à disposição do magistrado. Durante o último final de semana, Nova Veneza, no sul do estado, se transformou no centro da gastronomia típica italiana, do turismo e do carnaval. Além de boa comida, dezenas de mascarados tomaram as ruas da cidade, dando um charme especial à festa. Confira mais detalhes agora no quadro Isso é Legal. O Isso é Legal viajou hoje ao sul do estado de Santa Catarina, mais precisamente na cidade de Nova Veneza, e registre-se a um frio de 5 graus para conhecer o famoso e tradicional Carnavale di Venezia. O evento é o maior do gênero fora da Itália e atrai turistas de todo o Brasil para um espetáculo cultural e gastronômico regado pela paixão, mistério e magia, onde todos se misturam vestindo trajes de época e máscaras. É um orgulho muito grande para Nova Veneza, uma cidade
do interior do estado de Santa Catarina, uma cidade com 14 mil habitantes, e você poder apresentar tudo isso que você está vendo, né? É um trabalho de muito tempo, de muito amor, de muito carinho. Como o nome insinua, é um baile realizado durante a Festa da Gastronomia, que retrata exatamente o Carnaval de Veneza, na Itália. Ela é especial porque ela retrata exatamente a cultura de Nova Veneza. Aquilo que o nosso antepassado trouxe e que passa de geração a geração. O Carnevale di Venezia não foi propriamente uma atração trazida pelo colonizador, mas com o advento da gôndola, que foi um presente de Veneza, da Itália, para nós, pela identificação que essa região tem com a Itália, veio o Carnevale di Venezia. A pequena e charmosa cidade no interior de Santa Catarina tem aproximadamente 14 mil habitantes. Mas nessa época, chega a 50 mil pessoas na cidade. Ainda mais agora que o município recebeu o título nacional de capital da gastronomia típica italiana. Uma boa polenta, uma boa minestra, boa galinha e a fortaia, que são tradições dos nossos colonizadores, se mistura com o contemporâneo, que é o Carnevale di Venezia. Com trajes e máscaras coloridas, os personagens se divertem dançando em meio ao público da festa, ao som da tradicional música italiana. Muitas das máscaras usadas no baile foram trazidas da Itália e algumas delas confeccionadas em Nova Veneza. Eu sempre vi o evento, assim, porque eu sou daqui, então, mas é a primeira vez que eu tô participando do desfile mesmo, assim, e é uma emoção muito boa porque tu tá envolvido, né, na festa. E todo ano é sempre essa alegria, todo mundo gosta bastante do Carnaval e é um prazer estar participando pela primeira vez. E eu tô aqui com a realeza dessa festa tão importante, a primeira princesa, a rainha e a segunda princesa, representando uma festa que é muito típica e leva a marca de Nova Veneza. Uma responsabilidade gigantesca para vocês, né? Com certeza, uma responsabilidade, uma alegria gigante, imensa. Nós estamos representando não somente a festa, mas Nova Veneza, a cultura, a tradição, a gastronomia dessa cidade que é tão reconhecida e tão amada por pessoas que visitam e também têm essa vontade de a conhecer. Mas agora eu quero saber se vocês já tinham desfilado aqui no Carnaval. Sim, o ano passado teve o concurso para eleger a nova corte dessa festa, então nós desfilamos como candidatas, concorrendo. E esse ano, então, como a corte da festa de Nova Veneza. Mas agora eu quero saber se esse frio atrapalha em alguma coisa, que eu sei que vocês estão bem agasalhadinhos aí, mas é uma questão a se pensar, né? Sim, é muito frio, mas nada que atrapalhe a nossa festa. E teve turista que viajou mais de 400 quilômetros só para prestigiar a festa. Minha primeira vez aqui em Nova Veneza, não conhecia nem a cidade e nem essa festa e nos surpreendeu. E o frio não está atrapalhando. Pelo visto, o frio não atrapalhou mesmo, porque teve até um grupo de aposentadas que encarou a estrada para se divertir. Estamos num grupo de 18 professores aposentados, curtindo esse friozinho que vai aquecer a alma junto com o quentão. Mas agora eu quero saber, ó, tem gente dançando lá, eu quero saber se vocês sabem fazer passinho do Carnaval de Nova Veneza. Deixa eu ver. O senhor ganhou o título de turista mais empolgado nesse frio. O senhor é da onde? Eu sou de Pomerode. Então, de parabéns. O povo, simplesmente o humilde, hospitaleiro, então de parabéns. E é a primeira vez que eu vim e não vai ser a primeira, nem a última. Vai ser várias vezes. E a seguir, no próximo bloco, no quadro Entrevista, o nosso convidado é o juiz de direito Marcelo Pons Meirelles, que fala sobre o direito militar. É rapidinho, logo depois do intervalo, a gente volta já já. No quadro Entrevista de hoje, nós vamos trazer hoje o juiz Marcelo Pons Meirelles.
Nós vamos falar da 5ª Vara Criminal da capital e expressamente sobre a Justiça Militar do Estado. Doutor, muito obrigado por nos atender aqui. É uma satisfação também ter aqui. Bom, vamos começar pelo conceito das coisas. O que é a Justiça Militar? A Justiça Militar, antes de mais nada, é bom esclarecer que ela não é uma novidade no Judiciário Catarinense. Essa vara oficialmente, essa unidade militar, desde 1928, já funciona, né, no julgamento dos militares. A carreira militar é uma carreira bastante específica e tem como base a hierarquia e a disciplina. A Justiça Militar, na verdade, ela vai dar o suporte às instituições militares para o cumprimento e fortalecimento dessa hierarquia e disciplina, né? A gente sabe que a polícia, bombeiros militares, que são as pessoas que são julgadas na vara, tem as regras próprias internas, mas quando a situação extrapola aquelas regras, tem que se socorrer do judiciário, né, através da Justiça Militar, para resolver todas as situações e, volta a frisar, sempre preservando a hierarquia e a disciplina, que são as bases das instituições. Doutor, para que serve a Justiça Militar? A Justiça Militar, inicialmente, ela teve competência somente para julgar os crimes militares, né? Claro que houve a fase da ditadura, que transformou-se num julgamento de exceção, onde se julgavam civis. Mas hoje em dia, a vara militar de Santa Catarina, nenhum civil é julgado lá. Então ela serve para julgar os crimes militares praticados por bombeiros e policiais, assuntos relativos à carreira dos policiais, e aqui em Santa Catarina também uma inovação, que é a gente analisa também os recursos judiciais interpostos contra os concursos para ingresso nessa carreira militar. Bom, nós sabemos que todo cidadão, antes de ser militar, ele é um civil. Ele passa a ser militar de um certo momento na vida. Quando é que isto, então, chega à Justiça Militar? Quando é que ele é julgado, por exemplo, na Justiça Militar e não na Justiça Comum? Certo. Os militares, eles entram na carreira, sejam praças ou oficiais, através de concursos públicos, né? Então, a partir do momento que ele é aprovado nesse concurso público, ele frequenta a academia militar e recebe a sua graduação, ou seu posto, seja oficial ou praça, ele passa, quando cometer algum crime, por exemplo, no exercício da função ou em decorrência dela, esses crimes passam a ser julgados pela Justiça Militar. Bem, vamos falar então da composição do órgão julgador, da vara do direito militar, é assim que se diz, né? Isso. Tem duas formas de julgamento ali, né? Eu digo em relação aos crimes. Se os crimes foram cometidos contra civis, como uma lesão corporal, um abuso de autoridade, o julgamento é feito pelo juiz monocraticamente. Caso esses crimes sejam cometidos contra instituições militares ou militares contra militares, né? Isso é julgado por um conselho de justiça. Como é que é formado esse conselho? Esse conselho é composto por um juiz de direito e 4 oficiais, né? Esses oficiais, o posto mínimo é de capitão, dali para cima todos podem participar, sendo também tem que ser mais antigos que aquele que está sendo julgado, né? Existe o Conselho Permanente de Justiça, que é para julgar as praças, e o Conselho Especial, que é para julgar os oficiais, e esse Conselho Especial é formado por cada processo. O Conselho Permanente não. Ele atua por 4 meses e é substituído por outro conselho, mediante sorteio que é realizado na Vara de Justiça Militar. Bom, nós começamos a nossa entrevista aqui falando da Justiça Militar Estadual, né? Da União. Eu queria que o senhor nos contasse qual a principal diferença desta Justiça Militar da União e a Justiça Militar Estadual. A Justiça Militar da União, né, aqui em Santa Catarina nem tem, responde a União que responde através do Paraná, é para os membros das Forças Armadas, Marinha, Exército e Aeronáutica. E até alguns casos específicos lá da lei deles podem ser julgados civis. E aqui a Justiça Militar Estadual só vai julgar o quê? Os policiais militares e bombeiros militares do Estado de Santa Catarina. Então a União julga as Forças Armadas. Vamos falar das competências, então, da vara deste direito militar aqui em Santa Catarina. Restringe-se a alguns processos, né? Isso. Quais são os crimes militares definidos em lei? Existe o Código Penal Militar, então existe uma legislação própria, que existem vários crimes lá, uns semelhantes àqueles previstos no Código Penal comum,
e outros específicos dos militares, né? Essa vara militar de Santa Catarina, ela tem uma diferenciação em relação à maioria das existentes no país e até foi um projeto piloto que foi instalado aqui. O que acontece? Aqui, além dos crimes militares, a partir do ano 2004, na emenda constitucional, passou a julgar também, essa emenda constitucional, claro, em nível nacional, passou a julgar também as infrações disciplinares. A partir de 2015, houve uma alteração da competência através de uma resolução do Tribunal de Justiça e a vara passou a julgar também qualquer assunto relativo à carreira dos militares. Seja um militar, seja preterido uma promoção, alguma coisa nesse sentido, alguma coisa que acontece lá dentro. E, por fim, ainda no ano de 2017, houve uma nova mudança, através também do Tribunal de Justiça, em que passou a ser julgado pela vara todos os recursos judiciais interpostos contra os concursos de ingresso, tanto na carreira da polícia como na carreira dos bombeiros. Ou seja, nós não estamos falando apenas de crime, né? Não. As competências... Originariamente, a vara julgava só crimes, né, militares. Hoje em dia, essa competência foi ampliada, de modo até a criar uma certa uniformidade de entendimento em relação à carreira militar, os concursos de ingresso, porque fica através só da Justiça Militar julgando isso aí e não evita que várias varas do Estado, essa é a competência estadual, né, possam dar decisões antagônicas, né, de qualquer forma. Agora, doutor, o que parece e não é, para as pessoas, para a sociedade em comum, nós temos aí um período negro da nossa história, né, de uma ditadura militar, isso trouxe muitos malefícios, né, no entendimento real das coisas, né, sobre, por exemplo, justiça militar. De certa forma, é exatamente o contrário do que é a justiça militar. As pessoas acham que é uma proteção para os militares, né? Mas não, é um rigorismo especial aos militares, né? No que se refere a crimes, né? A população brasileira, a gente sabe, pelo aquele período chamado um período negro, né, guarda certa mágoa contra as instituições militares, né, um certo temor que não se justifica hoje em dia, né? E a existência da justiça militar, até reforçando o entendimento que são carreiras muito específicas, vem, na verdade, auxiliar a população. Porque nós, da Justiça Militar, estamos ali para julgar que os policiais, por exemplo, que se excedem no determinado cumprimento de alguma coisa. Coisas que, sem a Justiça Militar, ficaria até mais difícil. É bom que a gente dê esses depoimentos. Para um militar, muitas coisas que seriam normais para um civil é encarado como uma transgressão, uma falta de disciplina para um militar, né? Ou até mesmo um crime militar. Um crime militar, né? Virar as costas, por exemplo, diante do superior. Sim, né? Talvez não bater continência a um superior, né? Não dá cadeia, né? Sim, pode dar cadeia administrativamente para eles. E pode responder a um processo criminal na vara também. Então, é isso que eu falei. No Código Penal Militar existem crimes que até para a população pode parecer meio estranhos, mas são baseados na hierarquia e disciplina dos militares. Dia desses, numa das entrevistas aqui no nosso Justiça Legal, nós nos deparamos com uma situação de um detento que estava cumprindo pena e lá, a certo momento, mas vem cá, qual foi a pena dele? Ele era um policial militar. Até certo momento, ele foi julgado num tribunal militar. Mas depois que foi afastado do quartel, ele passou então a ser um civil e, portanto, foi condenado até num tribunal civil, né? É assim que acontece mesmo? Ele pode ser julgado por 2 tribunais dependendo da tramitação desse processo? Não, inicialmente, se ele é militar, seja aposentado, quer dizer, reformado na linguagem militar, né, ou aposentado, ou da ativa, ele tem que ser julgado, se for um crime, né, claro, pela vara militar, né? Se ele deixar de ser um militar, aí sim a competência é deslocada. Que é o caso, por exemplo, dele ser afastado. É só quando ele for excluído, expulso, excluído da polícia. Naquele momento ele já... Permanecer na polícia, seja aposentado, é só a Justiça Militar que tem competência para julgá-lo. E, por exemplo, até tem uma certa dificuldade para cumprimento de penas, né? Nós não temos um presídio militar em Santa Catarina. Então, esses militares acabam cumprindo penas no interior dos batalhões da Polícia Militar ou dos bombeiros, né? A partir do momento que eles são excluídos, eles teriam que ser enviados ao sistema prisional comum. Doutor, considerando a jurisdição estadual da vara do direito militar, nós estamos falando aqui de Santa Catarina, há algum projeto de interiorização dos trabalhos realizados? Hein? Sim, esse ano nós retomamos um projeto
que já tinha ocorrido alguns anos atrás, ainda quando era o titular da Vara, o hoje desembargador Getúlio Correia, que é o projeto de interiorização da Justiça Militar. Esse ano já tivemos 2 etapas, agora, no final do mês, teremos uma nova em Joinville, que consiste em quê? Normalmente, os policiais militares do estado inteiro vêm à capital para serem ouvidos na Justiça Militar. Né? Isso acaba gerando um custo excessivo para o Estado, porque normalmente vem mais de um policial, vem com uma viatura, né? Acabam percebendo diárias, porque tem que se deslocar até aqui, e também, dependendo do município, acabam desguarnecendo o município da força policial. Né? Já aconteceu casos de municípios pequenos terem 8 policiais do município, entre testemunhas e acusados, aqui na capital naquele dia, desguarnecendo lá. Então, através desse projeto, nós vamos até determinadas comarcas regionais, polos, né? Já tivemos em Itajaí, Blumenau, vamos a Joinville, Chapecó, e lá, os policiais daquela região são todos ouvidos em dias de audiência concentrados. Né? Em 2, 3 dias, nós trazemos aqueles policiais todos para a região próxima deles, evitando esse deslocamento e esse custo desnecessário ao Estado. Sim. E, além disso, a interiorização causa um aceleramento, acelera o julgamento dos processos, né, de modo a evitar prescrição ou qualquer outro problema. Doutor, uma curiosidade, no direito civil, a ideologia do Estado brasileiro é de recuperação, né, devolver essa pessoa ao convívio, a ressocializar, né, esta é a ideologia quando se aplica uma condenação. Né. No direito, na justiça militar, é esta ideologia, porque a gente ouve muito a punição, né? O sujeito pega 2, 3 dias de cadeia dentro do quartel. A punição administrativa deles. A gente fala em punição, né? Qual é a ideologia na justiça militar? Essa punição administrativa realmente é só para punir realmente aquele policial. Né? Não tem ideia nenhuma de ressocializar ou de inseri-lo novamente na sociedade. Agora, uma pena, né, decretada pela Justiça Penal Militar, essa sim vai ter aquele mesmo caráter do civil. Claro que tem algumas peculiaridades. Aqui em Santa Catarina ficaria mais difícil, porque como nós não temos um presídio, eles acabam ficando nos batalhões, então é uma situação um pouco complicada. Mas a ideia, em geral, é a mesma. Bom, para finalizar, doutor, eu queria que o senhor nos contasse como é que anda esta justiça militar pelo mundo. Como é o Brasil inserido nisso? O Brasil, mais uma vez, repito, a gente passou por um período de exceção militar, né, civil-militar. Nós nos recuperamos com este valor. Como anda a justiça militar no sentido global? Marcelo, a justiça militar no mundo realmente é uma coisa até... Existe pouca interação entre as justiças, até porque a situação das polícias e forças armadas de cada país é muito peculiar. Né? Como temos países hoje em dia no mundo que vivem a ditadura militar. Então, na Coreia do Norte, os julgamentos dos policiais ou qualquer militar lá é bem diferente. Há países que sequer têm exército, né? Justamente, há países que não têm forças armadas, que a polícia é decidida por guardas civis. Né? Então, na justiça militar não se tem um parâmetro, né, de ideal de justiça militar. Assim, né? Cada país tem a sua peculiaridade e forma a sua própria justiça militar, e a competência define também por cada país. E qual é a sua opinião a respeito da justiça militar? Estamos bem? Precisamos melhorar? Precisamos aprimorar? Eu acho que a justiça militar, já falei da importância, eu acho muito importante, não há como encerrar o funcionamento de uma justiça militar, mas realmente eu acredito que tenha que ter mais aperfeiçoamento. Até então é uma justiça pouco conhecida das pessoas e até de próprios membros do judiciário, né, como um todo. É uma que precisa mais atenção, uma maior aplicação de recursos, um maior entendimento, para que ela possa ser ainda mais, se modernizar um pouco. Tem certas coisas que ainda são um pouco atrasadas. A própria legislação penal militar ainda é um pouco antiquada e não sofre muitas alterações através do Congresso Nacional. Doutor, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço. Foi o Justiça Legal desta semana. Nós voltamos numa próxima. Até lá.